vocês? Eu sou a professora Valesca e vou trabalhar com vocês as práticas de educação ambiental, ok? Vamos lembrar que a gente ainda está em pandemia, então não esqueça de lavar bem as suas mãos com água e sabão. Não esqueça de usar o álcool em gel quando for necessário. E quando sair de casa, lembre-se de levar a sua máscara, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma lembrancinha sobre a cidade educadora, Curitiba como cidade educadora. Certo? Então, nós vamos trabalhar as cidades educadoras e vamos trabalhar também as cidades inteligentes, ok? No ano passado, a professora Adriana trabalhou com vocês já o conceito de cidade e o conceito de cidade educadora. Nós vamos retomar esse conceito na aula de hoje, ok, gente? Uau! Uau! Agora a gente vai ver um vídeo. Prestem bastante atenção nesse vídeo porque não fala de Curitiba, fala de uma outra cidade. Eu quero ver se vocês vão conseguir descobrir que cidade que é essa, ok? Prestem bastante atenção. Você já deve ter ouvido falar que Santos é uma cidade educadora, mas sabe o que isso quer dizer? Significa que o município é parte de uma rede de 479 cidades de 36 países do mundo, cujo compromisso é usar a educação no sentido mais amplo da palavra. A ideia é usar o processo educativo para melhorar a vida das pessoas. Para ser aceito na rede, o membro tem que seguir uma carta de princípios, trabalhar a escola como espaço comunitário, incentivando a interação com pais e comunidade, trabalhar a cidade como espaço educador, estimulando as pessoas a aprenderem com a cidade, na cidade e com os que nela vivem, e ainda criar políticas públicas para uma sociedade igualitária, inclusiva e pacífica. Toda rede também deve compartilhar seus projetos. No nosso caso, o Santos da Gente foi o que ganhou destaque internacional. O projeto leva estudantes a pontos turísticos do município, promovendo cultura, lazer e inclusão. Mas são muitas as iniciativas que fazem de Santos uma das 14 cidades educadoras do Brasil. E em 2016, novos projetos vão engrossar essa lista. Então, vocês viram ali no finalzinho do vídeo que Santos foi premiado por um projeto que uniu a educação de jovens e adultos, que é a EJA, junto com o turismo. Eles desenvolveram um projeto bem bacana e esses alunos se sentiram protagonistas. Então, a cidade educadora faz dos seus habitantes protagonistas das suas ações. Além disso, Santos procurou fazer a cidade mais pacífica, com acessibilidade, igualdade, equidade. Gravem essa palavra, equidade. É uma palavra difícil, mas tem um significado bem especial que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, você tem que guardar na sua cabeça o que é equidade. Ok, gente? Então, vamos ver o que Curitiba agora tem que se assemelha muito a Santos, porque ela também é uma cidade educadora. Observem aqui. Vamos lá. Acessibilidade. Acessibilidade significa que as pessoas têm o direito de ir e vir. Elas podem ir independente da sua condição, se elas são portadoras de necessidades especiais ou não, certo? Então, isso que é acessibilidade, certo? Uma cidade educadora tem que fornecer acessibilidade a todos os seus cidadãos. Cidadania para todos, essa não depende só dos gestores, depende de mim, depende de você que está em casa, certo? Cidadania é a gente saber os nossos direitos e também cumprir com os nossos deveres. Você está cumprindo com os seus deveres? Pense aí. Próximo. Mobilidade urbana. Olhem lá os desenhos que aparecem. Vários carros, tem o ônibus, tem motocicleta, tem bicicleta, tem um cadeirante, tem um skatista,
Tem trem, metrô, vocês viram? Caminhão. Então, o que significa mobilidade urbana? Significa que as pessoas têm que ir e vir na cidade, de alguma forma, certo? Planejamento urbano envolve isso, as pessoas planejarem, os gestores, né? Os gestores planejam como as pessoas vão se transportar, como elas vão caminhar de um lado ao outro da cidade e tentam melhorar isso para a qualidade de vida delas. O que Curitiba tem? Modal. Modal é a mobilidade, tá? Quando eu falo de modal, é o tipo de transporte que as pessoas usam, tá? Então, Curitiba tem, primeiro, nós andamos, né? Por aí tem pedestres. Curitiba tem bicicletas, ou seja, ela apresenta ciclovias, ciclofaixas. Curitiba tem motocicletas, andando por aí. Tem carros e tem o transporte público também. Vocês sabiam, há muito tempo atrás, Curitiba foi exemplo para várias cidades do mundo de transporte. Observem aqui, ó, as estações tubo e os ônibus articulados e os biarticulados, os ligeirões, foram exemplos para várias cidades do mundo, certo? O que não tem em Curitiba? Metrô. Esse não tem. Tem algumas cidades do Brasil que tem, como São Paulo. Curitiba tem trem? Tem. Transporta pessoas? Depende. Você vai para o litoral? Vai para Antonina, para Morretes? Então, algumas pessoas que estão em casa provavelmente já viram o trem passar, né? Mas o trem não carrega pessoas aqui em Curitiba. Ele transporta carga, tá? Então, ele não é um modal para nós, tá? Ele apenas faz o transporte de carga, tá bom? E o trem que leva, o trem de turismo leva as pessoas para o litoral, tá certo? Vamos ver o próximo. Sustentabilidade. Vou contar uma outra coisa de muito tempo atrás que vocês ainda não tinham nascido. Teve uma vez que Curitiba ganhou o título de cidade ecológica. Chique, né? Muito chique. Cidade ecológica foi bem legal na época, é muito importante. Mas Curitiba já passou dessa fase, sabia? A gente já passou de separar só o lixo, de cuidar da água, né? Nós agora já estamos fazendo escolhas melhores. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de melhores escolhas. Como assim, professora? Veja, quando a gente é ecológico, a gente sabe separar o lixo. Temos até coleta seletiva. Tem dias da semana que a coleta passa, né? Para a gente ser sustentável, a gente passa a escolher melhor. Será que o nosso montante de lixo, dos resíduos que a gente faz, está adequado? Não é muito? Será que a gente já reduziu o nosso consumo? Será que a gente já reduziu a quantidade de coisas que a gente está usando? Pensem nisso, tá? Então, sustentabilidade envolve boas escolhas, certo? Próximo. Aqui nós estamos vendo uma lâmpada com vários pensamentos ali, ela está fazendo uma alusão ao pensamento, né? Livros. O que será que significa esse fundamento da cidade educadora? Então, aqui nós estamos falando de educação, mas não só da educação formal. Curitiba tem 185 escolas e muitas bibliotecas e faróis do saber ainda. CMEs e vários espaços que a gente considera formal, né? São espaços formais de educação. Mas uma cidade educadora tem espaços na cidade toda. Lembram lá no vídeo de Santos que os gestores da cidade queriam implantar em todos os espaços momentos de educação? Aqui em Curitiba também. Cidades educadoras espalham pela cidade vários locais que possam ser de educação, espaços educadores, espaços não formais de educação. Tá ok? E, por último, não menos importante, aqui vocês estão vendo várias carinhas diferentes, pessoas que compõem a nossa cultura. O que é cultura? Uma cidade educadora vai atrás da cultura, não deixa a cultura dos seus habitantes acabar, ela procura desenvolver, levar até todos os seus habitantes a cultura e espaços de cultura. A gente, no momento, está vivendo uma pandemia. Não está podendo fazer muita coisa em relação à cultura, né?
Você já assistiu na sua escola uma peça de teatro? Já assistiu um espetáculo de circo? Uma dança folclórica? Você já reparou como você fala? Você fala leite quente? Então, isso tudo são expressões de cultura, é tradição, é coisa nossa, da nossa terra, da terra de Curitiba, os curitibanos. São assim, falam assim, pelo menos a maioria de nós fala, né? E o que uma cidade educadora faz? Ela tenta preservar o máximo possível a cultura do seu povo, certo? Então pensem nisso, como vocês falam, o que vocês já assistiram na escola de vocês, quando a gente podia ir para a escola, né, as peças de teatro, as danças folclóricas, tudo isso faz parte da cultura. Então vamos jogar? Você joga comigo aqui? Verdadeiro e falso. Preste bastante atenção. Olha lá, esta imagem, o que você está vendo ali? De qual deles que fala? Qual parte da educação, da cidade educadora que fala? Da cidadania, da responsabilidade, fala do que aqui? Da sustentabilidade, está falando da mobilidade urbana. Olha lá, você está vendo várias pessoas, bicicleta, patinete, nos carros, na calçada. Está falando da mobilidade urbana, né, do planejamento urbano na cidade. Uma cidade educadora tem um planejamento urbano pensando na sua população, nos seus habitantes? É verdadeiro ou é falso isso, gente? Me digam aí, pensem. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro. Muito bem. Próximo, vamos lá. Olha lá o nosso planetinha, coitado. Tá com a bateria fraca, ó. Vixe Maria, muito desmatamento, muita poluição. Vixe, ele não tá legal. Não tá muito bom ali. Acho que não tá sustentável. O que vocês acham? Uma cidade educadora é assim? Ela permite que as pessoas façam bastante poluição, que encham o ar de poluentes, que façam corte de árvores em todos os lugares. O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou é falso? Pensem um pouquinho, bem rapidinho. É falso, né, gente? Uma cidade educadora é sustentável, ela busca sustentabilidade. Boas escolhas, ok? Bora lá, vamos continuar. Agora que nós já descobrimos e relembramos, na verdade, né, o que é uma cidade educadora, que Curitiba é uma cidade educadora e tem os espaços educativos espalhados por ela, nós vamos falar de Curitiba como uma cidade inteligente, tá certo? Vocês vão assistir um vídeo bem curtinho, ele fala sobre o que uma cidade inteligente precisa, assim, para começar a trabalhar nessa parte de inteligência. Como que é? O que precisa? Prestem bastante atenção, ok? Uma cidade de inteligência oferece aos seus habitantes a possibilidade de utilizar serviços públicos de qualidade, uma gestão de recursos eficiente, e para isso a gente precisa convencer os nossos gestores públicos de que é fundamental utilizar ciência na elaboração das políticas públicas e monitorar a execução das políticas públicas utilizando ferramentas científicas de alta qualidade. Só se a gente conseguir combinar a gestão pública com ciência, nós teremos realmente as cidades inteligentes do futuro. Então, gostaram do vídeo? É um vídeo bem curtinho, né? Vocês viram? E ele fala assim, para começar, para ser cidade inteligente, qual é o primeiro passo? Os gestores têm que se preocupar com o quê? Ciência e tecnologia. Esse é o primeiro passo, pessoal. Certo? Fiquem com isso na cabeça. E agora a gente vai passar para o próximo vídeo, certo? Prestem bastante atenção, porque esse vídeo fala sobre entrevistas com pessoas muito inteligentes que falam sobre cidades inteligentes. Estamos falando só de Curitiba agora? Não, estamos falando de outras cidades também. Preste bastante atenção, ok? Para mim, cidade inteligente é cidade que aproveita a inteligência das pessoas. Respeita e possibilita. Uma cidade onde as pessoas possam, a partir das diferenças, conviverem, se amarem, se respeitarem. Os mesmos direitos, os mesmos acessos. É quando você não consegue sentir necessariamente as coisas ruins da cidade. É aquela que olha para os seus moradores, tanto como indivíduos quanto como coletivo, e pensa em como resolver os problemas.
prazerosa de se viver naturalmente. É uma cidade que naturalmente faz com que você queira passear nela, que você queira andar, que você queira viver. Independente de onde esteja, se na periferia ou na zona sul, ela funciona, ela está interligada. Uma cidade onde todas as pautas, todas as políticas estejam conectadas, como saúde, educação, mobilidade e direitos humanos. O que a gente vê, na verdade, é uma cidade que segue, às vezes, uma lógica comercial, ou de mercado, ou de fora, e não vê a vivência ou a singularidade de cada local ou de cada cultura, né? Para mim, quer dizer pensar nos sujeitos, nos cidadãos e nos territórios onde esses sujeitos estão desenvolvendo suas subjetividades e suas materialidades também. De uma maneira democrática e que a gente possa usar a tecnologia que a gente está hoje aqui desenvolvendo e pensando de uma forma absolutamente inclusiva. Tem que ter autonomia das pontas. E quando eu falo autonomia das pontas, eu quero dizer que os cidadãos eles têm que ter o controle dos dispositivos que estão colocados na cidade. Porque os softwares, os algoritmos e todas essas técnicas e esses aparelhos que estão tanto nas nossas vidas, eles não são neutros. As tecnologias, elas trazem estratégias, componentes econômicos, políticos, sociais, culturais, e se apropriar isso e apropriar dessas técnicas permite que você tenha mais capacidade e autonomia de lidar com o cenário contemporâneo, com os problemas do mundo contemporâneo e intervir no seu território, na sua comunidade, gerar inovação, gerar um mundo que você acha que faz mais sentido para a sua vida. Então, gostaram do vídeo? Viram que as pessoas são bem legais e bem inteligentes? Falaram bem sobre as cidades inteligentes, né? Vocês viram lá que as cidades inteligentes fazem com que as pessoas queiram ficar nelas? São cidades que promovem conectividade entre as pessoas. Não é só conexão, é conectividade não só de internet, né? Quando a gente fala em conectividade, a gente pensa lá em internet, mas não é sobre isso que o vídeo fala. Ele fala das cidades que promovem a conexão entre as pessoas, assim, ó, a proximidade, assim como nós agora estamos conectados. Eu estou aqui fazendo a minha aula e você está em casa, né? Várias crianças estão em casa assistindo e nós estamos conectados, sim. Então, isso faz de Curitiba uma cidade inteligente também, assim como outras, certo? Além disso, o vídeo fala das questões, além da conectividade, fala das questões de respeito ao outro dentro da sua cidade, né? A questão dos espaços de vivência, não só das pessoas que moram no centro da cidade, mas como o seu espaço de vivência longe dos centros, nos bairros mais afastados, certo? Que essas pessoas se mantenham unidas, fala de boas práticas, fala de boas escolhas, né? O vídeo todo fala sobre isso, as pessoas falam sobre isso lá nesse vídeo, fala sobre isso e principalmente os gestores buscam resolver os problemas das pessoas. Entendem? Eles procuram ouvir as pessoas. Essa que é a grande sacada das cidades inteligentes, né? Abrir espaços que possam, auditórios, e que as pessoas possam se reunir, né? As associações de moradores e assim por diante, e possam conversar e dizer o que está acontecendo, o que está faltando na minha cidade, para ela ser pacífica, para ela ser inclusiva, para que haja equidade. Lembram dessa palavrinha que eu falei lá nas cidades educadoras? Equidade, gente, é mais do que igualdade. Igualdade é quando a gente fornece direitos iguais, né? Equidade é mais do que isso, é a gente fornecer aquilo que a pessoa precisa, certo? Então pensem aqui comigo. Se for uma pessoa com deficiência, ela precisa um pouquinho mais, de atenção, ela precisa de alguma adaptação em algum momento da vida dela, e é isso que é equidade, é quando a gente oferece a ela o que ela precisa, e uma cidade inteligente tem equidade, certo?
Agora nós vamos ver o que Curitiba tem para oferecer como cidade inteligente. Empreendedorismo é assim, vamos olhar aqui, ó, uma palavrinha nova para a gente, tanto empreendedorismo como startup, tá? Empreendedorismo é quando a cidade coloca para os seus habitantes espaços de pequenos negócios, de emprego, certo? E as startups são pequenas empresas, é o comecinho de uma empresa, certo? E daí ali ela melhora, começa a crescer, as pessoas começam a melhorar economicamente, e isso é uma habilidade das cidades inteligentes, desenvolver o empreendedorismo. Sustentável, voltamos à palavrinha sustentabilidade e sustentável. Boas escolhas. Basicamente, quando a gente fala em sustentabilidade, é as boas escolhas. Sustentabilidade não sai do foco de uma cidade inteligente, certo? Conexão, falamos no começo, tanto na entrevista do vídeo, né, nas entrevistas que foram passadas no vídeo, como todas as cidades inteligentes, elas apresentam a conexão entre as pessoas, certo? Conectividade entre as pessoas. Inovação. Inovação é a palavra do momento, certo? Essas startups que vocês veem aqui são essas pequenas empresas, elas estão muito ligadas à tecnologia, certo? E isso é muito importante, né? Ciência e tecnologia, que foi falado no primeiro vídeo. Então, vamos ver aqui o que Curitiba tem em termos de tecnologia. Como eu falei, ciência e tecnologia são os primeiros passos para a cidade educadora. Então, nós temos ali Curitiba App, ou a Curitiba App, que é um aplicativo para que você fique mais perto da prefeitura em termos de serviços. Então, se vocês, aí na sua casa, seu pai precisa de um corte de uma árvore, ou precisa de algum serviço da prefeitura, você pode baixar no seu celular e você pode ter acesso aos serviços. Saúde Já esse aplicativo já é mais antigo, né? Esse aplicativo ele está em desuso no momento por causa da pandemia, mas antigamente estava sendo bastante usado para marcação de consultas. Ele é um aplicativo mais antigo. E a novidade é o Vale do Pinhão, tá? Esse Vale do Pinhão foi inaugurado após a cidade receber o título de cidade inteligente, e ele é justamente para desenvolver essas ações de empreendedorismo, inovação, escolhas sustentáveis, boas práticas, trocas de ideias, certo? Aqui nós vemos o símbolo, já era um símbolo de Curitiba, estão vendo os pinhõezinhos ali, ó? Símbolos de Curitiba, símbolos do Paraná, tá certo? Então, já é o nosso símbolo, ok? Aqui nós temos um vídeo, esse é o último vídeo do dia, fala das cidades em transição, fala de pequenas comunidades. Prestem bastante atenção que esse vídeo é um pouquinho diferente da cidade do Curitiba, mas é bem interessante, ok? Cidades em Transição é um movimento incrível de comunidades que se unem, pessoas que se unem nos seus bairros, nos seus territórios, para sonhar e recriar um mundo que todo mundo quer ver acontecer. Então é um movimento de base, onde simples assim você se junta com a sua comunidade, você olha para as questões do seu bairro, do seu território e você faz então um planejamento junto com essas pessoas de como é que você vai transformar a sua comunidade numa comunidade mais forte, mais unida, conectada, com uma pegada menor, com uma vida simples, feliz. Então é um movimento que está em mais de 50 países, gerando alegria e fortalecendo a comunidade. E quais são as técnicas, as ferramentas que vocês usam para alcançar esse estágio de cidade feliz e sustentável? O movimento é um movimento que cuida muito das relações dos grupos, né? Porque se você sabe se relacionar, você consegue sentar junto com as pessoas. É um movimento que presta muita atenção no equilíbrio, de usar os recursos que você tem, aonde você está, de não exagerar na utilização dos recursos, criando uma pegada mais sustentável. É um movimento de visão positiva, ninguém se junta para reclamar, a gente junta para descobrir o que é que a gente vai fazer junto, o que a gente vai criar para transformar a nossa cidade, nossa rua, nosso bairro, no bairro mais alegre, mais feliz, mais conectado.
A gente tem uma série, a gente presta atenção, né? Cabeça, coração e mão, esse equilíbrio, né? A gente usa os melhores recursos, a gente presta atenção nas relações e a gente sempre vai para ação. É um movimento que vai para ação, um movimento forte, bacana, bonito. É incrível. Uhum. E tem algum exemplo assim no mundo que é um grande exemplo de uma cidade que fez essa transição através dessa metodologia? Olha, a primeira cidade em transição, ou na verdade a segunda, porque acho que a primeira foi Kinsey, onde o movimento começa a borbulhar, é a cidade de Totnes, no sudoeste da Inglaterra, em Devon, que é uma cidade onde mora a equipe que fundou, que criou o movimento. É uma cidade incrível que tem ações em vários setores, desde a economia local, agora eles estão comprando terra para construir casas para a comunidade, para que isso não vá para a especulação imobiliária, para que eles consigam segurar a terra para as pessoas da cidade. Eles têm um evento maravilhoso de empreendedorismo e da comunidade apoiar os seus empreendedores locais. Então você chega lá com, por exemplo, eu quero aumentar a minha padaria, eu quero que a minha padaria tenha trigo local, então eu estou precisando de apoio da população. As pessoas botam dinheiro para fortalecer aquele produtor local. Então, assim, é um movimento lindo de fortalecimento de comunidade, principalmente muito focado também na economia, de você, em conjunto, você ter pequenas empresas de geração de energia solar, ou seja, é um universo de possibilidades para você fortalecer sua comunidade de se unir. É o futuro do empreendedorismo aí, né? É o futuro. E é um movimento muito em cima da nova economia, que a palavra-chave dessa nova economia é a confiança, né? Onde as pessoas compartilham as coisas, onde as pessoas sentam juntos, ou seja, só o fato de você pegar seu dinheiro e investir no seu vizinho, né? Você está fazendo um investimento ali do seu lado, seu vizinho está ali, se você fortalecer ele, você fortalece toda a cidade, toda a comunidade. Então acho que é isso. Obrigado, Isabela. Imagina, pode perguntar que eu adoro falar, viu? Falo muito. Então aí, gostaram do vídeo? Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, né? Ele fala então de uma comunidade que está na sua transição para ser uma cidade inteligente, um espaço inteligente, certo? Então o que eles estão fazendo de diferente lá? Reduzindo a sua pegada ecológica, tendo uma vida simples e um ajudando o outro, certo? E nós? O que nós vamos fazer agora? Vamos ver o que aprendemos hoje, certo? Cidades educadoras possuem boas práticas, a gente não pode esquecer disso. E aprendemos também que cidades inteligentes têm soluções inovadoras. Uma salva de palmas para nós, que somos cidadãos conscientes de uma cidade educadora e inteligente. Ok? Até a próxima aula, gente. Tchau!